Olá pessoal, aqui quem fala é o Cidadão Comum e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu fiquei um tempo sem postar aí, vocês podem ter se perguntado por quê, talvez, né? Realmente eu tô tentando levar esse canal apenas com vídeos que eu considerar relevantes. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de comentar sobre uma reflexão de vida que eu tô tendo. Eu sou jovem, eu tô morando sozinho há alguns anos já. Mas aí eu tô tendo algumas relações com a vida que eu nunca tive antes e eu acho legal compartilhar e mostrar um pouco, talvez, da hipocrisia que a gente tem no dia a dia. Bom, há alguns anos eu tirei carta, né? E eu paguei a minha carta, trabalhei, deu tudo certo. Depois de alguns outros anos eu consegui comprar uma moto. E depois de alguns outros anos eu consegui eh, comprar outra moto. Trocar, né? Na verdade, a moto antiga por uma moto um pouco mais nova. Na verdade é o contrário, né, mas enfim, é uma moto que eu queria mais do que a que eu tinha antes, e é uma moto um pouco mais potente, não é uma moto grande, mas enfim. Cara, aí eu estava tendo uma reflexão, esse vídeo aqui é uma conversa sincera com vocês, de alguém que acaba não entendendo por muitas vezes o ser humano, cara. O trânsito, eu não sei se vocês dirigem ou não, mas o trânsito é uma coisa muito, muito estressante, é uma coisa que por vezes me deixa irritado e eu sou um cara extremamente de boa. E mesmo assim o trânsito tem esse poder de fazer isso comigo. E eu vou explicar alguns motivos e eu vou fazer um paralelo disso com a realidade, para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer. Bom, como eu disse, né, eu comecei a dirigir há alguns anos e eu percebi que as pessoas elas não respeitam as regras de trânsito. Eu sei que isso é bobo, né? Muitas pessoas vão achar isso bobo, mas é o básico, né? A regra de trânsito é uma coisa muito simples e essencial para que a gente não se mate enquanto tá dirigindo por aí. E você percebe claramente que muita gente, mas muita gente mesmo, assim, 80%, 90% das pessoas não respeitam as regras de trânsito. E generalizando mesmo, e eu me incluo nisso em alguns pontos, eu vou explicar mais pra frente o porquê. Eu vou citar algumas coisas, por exemplo, cruzar pare, avançar sinal vermelho, cortar a frente dos outros carros, virar sem dar seta, ou dar seta e não virar, entrar em vaga de estacionamento sem dar sinal nenhum, enfim, esse tipo de coisa. E pra quem anda de moto, eu acho que acaba sendo um pouco pior ainda, porque a moto ela acaba sendo mais ágil, né? Então, no dia a dia você sempre quer, né, passar ali pela esquerda, óbvio. Não tô também falando que os motoqueiros não fazem merda. Muitos motoqueiros fazem muita merda. Mas eu vou dar a minha visão, né, meu ponto de vista, que é, pô, eu tô ali, vamos supor, numa avenida, tem um espaço pra 2 carros, aí tem um carro na direita, eu vou passar pela esquerda, eu vou passar pelo carro, porque o carro anda mais devagar, geralmente, abaixo do limite da via, inclusive. Então, mesmo que eu não esteja correndo, geralmente eu vou apular os carros. E aí você começa a ver, por exemplo, pessoas que cortam a faixa e atravessam para outro lado, pedestres atravessando fora da faixa, coisa que eu também faço, eh, enfim. E onde eu quero chegar com tudo isso? A questão é que parece que ninguém se importa com o próximo, cara, ainda mais nesse tipo de situação. Chega num ponto que eu tenho que andar, né, direção defensiva por mim, pelo outro, e tomar muito cuidado pra não fazer nenhuma merda, porque se eu bater em qualquer carro, em qualquer coisa que esteja parada, quem vai se ferrar mais sou eu, que eu tô na moto. E eu sei que é um paralelo bobo, mas isso diz muito sobre as pessoas, sabe? É algo que parece bem bobo, bem simples, mas se a pessoa não consegue pensar no outro no trânsito, imagina em casa, imagina no trabalho. E aí você faz um paralelo também com a forma que as pessoas têm de ver o mundo, onde apenas os interesses dela importam e o do outro não. Por quantas vezes eu estava andando na rua e aí você olha o retrovisor dos carros, e você vê as pessoas mexendo no celular, sem olhar pro trânsito, sem a mão no volante. Eu já vi carros de Uber ou táxi com passageiros dentro, com a pessoa, tipo, mexendo no celular, avançando pare, avançando sinal, o que é extremamente absurdo. A pessoa tá levando outras vidas ali dentro e ela sequer se importa com isso. É uma coisa muito absurda. Eu não sei, sabe, se eu tô sendo mesquinho de me indignar com uma coisa dessas, mas é algo que é uma coisa que eu preciso falar pra alguém, sabe. E por muitas vezes os motoqueiros eles levam a fama de serem, bem, sabe, irresponsáveis e tudo mais, e realmente, principalmente entregadores, eu tenho amigos e o meu irmão é entregador inclusive,
E por muitas vezes eles vão correr, eles vão passar sinal vermelho, eles vão fazer muita coisa errada. Mas, sabe, isso não valida o cara que anda de carro a fazer merda igual. Então as pessoas. Eu digo assim: se a pessoa tá andando e ela tá, por exemplo, sem farol, é horrível, é errado. Mas vamos dizer assim, que queimou o farol da pessoa e ela não tem condição de comprar. É compreensível. Mas tem pessoas que têm carros novos, por exemplo, elas simplesmente não ligam o farol ou não dão seta. E isso causa muito problema, cara, porque se a pessoa não dá seta, você não sabe o que ela vai fazer. E aí, se você quer apodar a pessoa, você não consegue. Aí você tem que ficar atrás dela. Aí, às vezes, a pessoa tá andando a 20 por hora no meio de duas faixas, impedindo qualquer outra pessoa do trânsito a passar. E isso atrapalha muita gente, sabe? Não é só eu. Bom, quase ninguém se importa com o próximo de verdade. É isso que eu quero dizer. Parece que as pessoas hoje elas se importam só consigo mesmas e com o que elas estão preocupadas, e aí eu vou me inserir nisso. Eu já me peguei muitas vezes me chamando de hipócrita por esse tipo de coisa. E por que que eu me chamo de hipócrita? Eu mesmo já burlei, né, algumas regras de trânsito, por exemplo, limites de velocidade, avançar pare, avançar sinal vermelho e tudo mais. E aí eu vou dar uma colher de chá pra mim mesmo e para outras pessoas. Por exemplo, se você tá andando numa via, é, meia-noite, 5 horas da manhã, e tem um sinal vermelho de 50 segundos, você não vai ficar parado. Por sorte, eu moro no interior, não é perigoso, mas eu digo assim, por que você vai ficar parado 50 segundos no sinal, sendo que não tem ninguém, literalmente ninguém na rua? Aí não faz sentido. Beleza você né, avançar o sinal. Só que isso acontece comigo, hoje em dia, durante o dia, sabe? Tem uma avenida aqui perto de casa, por exemplo, que é eu subo uma avenida e tem uma avenida que cruza ela. O pare é dessa avenida que cruza, justamente porque eu tô subindo, eu tô numa subida e é horrível você parar ali. E as pessoas não respeitam aquele pare. Diversas vezes eu já tive que frear bruscamente, ou hoje eu já sei, né? Eu subo bem de boinha aquela subida porque eu sei que as pessoas não respeitam. Mas sabe, são coisas muito básicas que as outras pessoas não seguem simplesmente porque elas não querem. Porque elas não estão nem aí com você. E isso é um sintoma da população brasileira, parece. Eu tô falando do Brasil porque é onde eu conheço, mas eu acredito que outras partes do mundo sejam iguais, né? Mas, cara, você faz ideia que a pessoa ela não consegue se pôr no seu lugar? A pessoa ela não consegue pensar assim: eu estou num carro e tem um motoqueiro vindo aqui na minha esquerda, eu vou dar espaço pra ele passar. Porque simplesmente porque eu tô andando mais lento do que ele, então eu vou deixar ele passar. É diferente se a pessoa tá muito acima do limite, vamos supor, o carro tá 50 por hora na via. Eu não vou podar o carro que tá 50 por hora. Só que às vezes as pessoas andam a 20 e elas querem que você fique atrás delas. E quando você apoda, a pessoa ainda fica brava. Ou então, quantas vezes você não tá andando na rua e você vê um carro andando devagar, fazendo cagada, e você vai ver a pessoa tá mexendo no celular. Gente, por que que as pessoas não conseguem largar o celular nem nesse momento de dirigir, cara? E o problema não é nem olhar o celular, se o celular tá ali no painel, chegou uma mensagem, a pessoa bate o olho, já é errado. Mas eu digo assim, a pessoa não consegue largar o celular literalmente. Ela anda com o celular na mão, respondendo e enviando mensagem. É bizarro isso. As pessoas, elas não conseguem aqui nesse país seguir regras básicas, mas basilares mesmo, de andar na direita, ligar o farol, dar seta. A pessoa, ela ou não dá seta, ou ela dá seta na hora que ela vira, então ela vira e dá seta. Adianta do que você dar seta se você já virou? A seta é pra indicar que você quer virar, é uma intenção pra pessoa que tá atrás ou na frente saber o que você vai fazer com o teu carro. Não adianta nada você enfiar o carro na curva e depois dar seta, não faz sentido nenhum. Enfim, o que eu quero falar com tudo isso? Os brasileiros, eles não, parece que eles não sabem seguir regras básicas, mas muito básicas. E eu também me incluo nisso. E aí eu vou explicar o porquê. Como eu disse, eu já passei limite, já abordei limite de velocidade e todas essas coisas. E aí eu fui me pegando e me chamando de hipócrita, né? A mim mesmo. Inclusive, por exemplo, perto de onde eu moro, eu tenho que fazer um retorno, e esse retorno é no meio de uma avenida. O correto é o quê? Essa avenida tem duas faixas. O correto é eu ficar na faixa da direita, parar no retorno, com a seta ligada, esperar os carros passarem e depois entrar no retorno. Só que por muitas vezes eu tô com pressa e eu vou lá e entro no retorno direto. Antes eu fazia isso com carros vindo atrás de mim. Isso é muito errado. Porque o carro tá rápido ali na esquerda e eu tô na faixa da esquerda, eu freio pra entrar. E ele pode bater na minha traseira. Isso é contra a lei, né? E aí, hoje, eu já tento, obviamente, quando tem carro, eu fico na direita. Se não tem carro, ou se o carro tá muito longe, sim, eu fico na esquerda e entro, porque eu não vou atrapalhar ele. Mas, você tá entendendo? Eu penso assim,
não que eu não sou um bastião, mas eu tenho um pouco de discernimento na minha cabeça de coisas certas e erradas. E mesmo assim, eu tento levar vantagem em algumas coisas. Imagina as pessoas que já querem levar vantagem pela índole, o quanto elas fazem coisas erradas. E eu não tô dizendo só no trânsito, eu tô dizendo na vida. E aí eu penso, o que eu faço pra melhorar? E também falo, o que você pode fazer pra melhorar? Então, o que eu queria passar pra vocês é, comecem a questionar o que vocês estão fazendo. Se vocês vissem outra pessoa fazendo o que você está fazendo, você ficaria feliz? Então eu vou dar o meu exemplo. Se eu visse uma pessoa cortando a minha frente pra entrar num retorno na faixa que eu estou indo na esquerda, eu não gostaria. Portanto, eu não vou fazer isso mais. Se eu ver uma pessoa virando sem dar seta na minha frente e isso atrapalhar e eu tiver que frear bruscamente, eu não gostaria, então eu não vou fazer mais isso. Cara, se coloca no lugar do próximo. É tão difícil assim. E você que já se colocou tanto no lugar do próximo que hoje você tá irritado e não quer mais, não faz isso, cara. As pessoas, elas estão se tornando pessoas amargas por conta disso. Eu já ouvi diversas vezes: "Ah, eu já fiz tanto certo, já tentei tanto e nunca dá, as pessoas nunca ligam, as pessoas continuam fazendo errado, eu vou fazer errado também". Cara, é aquele ditado, né, 2 errados não fazem um certo. O errado vai continuar errado pra sempre, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo. Então, pela sua índole, se você tá ouvindo esse vídeo, você se considera uma pessoa íntegra, pela sua índole, cara, continue fazendo certo. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, porque se não for a gente pra fazer isso, se não for os cidadãos pra fazerem isso, o país vai pra merda, independente de político, independente de qualquer outra coisa. O país vai pra merda porque a gente não consegue seguir regras básicas por conta de coisas pessoais. Porque eu acho que eu tenho que chegar mais rápido que o outro em casa. Porque eu acho que não tem problema eu cortar a frente de uma pessoa, eu não tem problema eu não dar seta, não tem problema eu fazer uma cagada no trânsito porque sou eu. E se fosse o outro? E se eu gerar um acidente, sabe? Bom, esse vídeo já tá ficando grande, mas eu acho que eu passei a ideia que eu queria aqui. Eu não quero. Eu quero tentar um movimento das pessoas que me assistem, que talvez vão me assistir um dia, e das pessoas que estão em torno de mim, de começarem a fazer o certo porque é certo, não porque é bonito, não porque tem ninguém olhando. E também não se frustrem com as pessoas que não fazem o certo, porque ninguém faz, sabe? No 80, 90% não fazem o certo. Se não for esses 10% fazerem, a gente não vai influenciar outras pessoas a continuarem o que a gente tá fazendo. Se você tiver um filho e seu filho vê você fazendo uma cagada no trânsito, ele vai fazer o mesmo. Bom, eu queria deixar essa mensagem pra vocês e pedir pra vocês comentarem o que vocês acham desse assunto, se eu tô muito louco da cabeça, se eu tô sendo mesquinho, eu tô sendo infantil de pensar dessa forma, e também, se possível, deixar o like aí pra fortalecer esse vídeo. Eu vou tentar trazer mais conteúdo aqui, dessa forma que eu fiz com esse vídeo, eu não vou fazer muita edição nisso, eu só vou colocar um videozinho de fundo e subir isso aqui para as pessoas que estiverem interessadas ouvirem. Muito obrigado por ficar até aqui. E eu sou o Cidadão Comum, e até a próxima.